Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Bom, e nesse livro o Lewis ele vai então tratar através do que ele chama de o livro verde. Ele faz essa menção então a algum livro que os autores ali eles seguiram uma linha talvez não de forma consciente, mas que eles estão trazendo, eles estão perpetuando uma coisa que o Lewis ele já vem percebendo e é uma coisa que ele enxerga como muito perigosa, que é em relação a esse progressismo, esse cientificismo, a busca pela verdade, então, só que por um ponto de vista já relativizado, no sentido de que esqueçam as verdades absolutas, na verdade tudo é relativizado. E o que nesse livro, então, o Lewis ele tenta trazer é que esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa, de você relativizar tudo, de você abrir mão das verdades absolutas, da história, abrir mão daquilo ali que é a base, isso então gera a abolição do homem, que poderia ser entendido então como uma espécie de supressão do homem, na ideia de que nós deixaríamos de ser homens, pessoas, humanidade, e voltaríamos então ao ponto de meros animais, na questão de não sermos racionais, de não termos a consciência daquilo que fazemos, das escolhas que tomamos, mas simplesmente levados pelas emoções, pelos sentimentos, pelas necessidades. E é isso que o autor vê como muito perigoso. E aí logo de cara então uma relação que eu posso fazer com outro vídeo aqui do canal é em relação ao Além da Ordem, do Jordan Peterson, onde logo na primeira regra, se eu não me engano, ele já vai tratar dessa questão das instituições, de nós não simplesmente querermos remover as instituições simplesmente porque a gente acha que elas não estão mais funcionando como antes. Só que aqui, então, nesse contexto, eu acho que é menos nesse ponto de vista institucional, que eu enxergo aquela regra ali do Além da Ordem sendo, então, implementada, mas no ponto de vista de preceitos e valores, que o Lewis ele puxa aqui ainda nesse livro, então, para um ponto de vista mais filosófico, por exemplo. Tem até um momento no livro que o autor aqui ele faz até um alerta, no sentido de o que sobra, quando você vai tão a fundo em abrir mão de tudo aquilo que servia de base, não só para você, mas para toda a humanidade. Em que ponto que você vai chegar, E talvez, o alerta aqui então do autor é que talvez lá no final você vá chegar em um local de tristeza, de amargura ainda maior do que você tinha no passado. Porque pelo menos ali você tinha a certeza, a sua base era uma forma de certeza. Agora quando você começa a abrir mão de tudo, quando você começa a renegar tudo, você acaba se vendo perdido, sem base nenhuma. E um assunto que o autor ele vai abordar bastante em relação aos sentimentos ou às emoções. Tem uma parte, por exemplo, quando ele comenta sobre os alunos, as crianças, como alguns educadores enxergam então as emoções como um mal, um problema, e teriam então de ser suprimidas, quando na verdade não é a supressão dos seus sentimentos ou das suas emoções ali que é o caminho, na verdade é o controle, é você aprender então, primeiro compreender o que está ocorrendo, e desenvolver então o autocontrole dos seus impulsos, que ele até comenta em um outro ponto, no sentido de que se nós simplesmente nos liberássemos aos nossos impulsos, seria praticamente uma guerra interna, porque cada impulso, cada desejo tentaria então tomar o controle da nossa atitude, mostrando então como esse não é o caminho, o caminho é a ordem, o controle ali emocional, o equilíbrio. E aí sobre isso eu separei um trecho aqui do livro. Em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos sua função. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. E o outro ponto que eu achei muito interessante é que o autor ele traz o que ele chama de Tao, T-A-O, que ele usa então para simbolizar essas verdades absolutas, que ele vem então contradizendo toda essa questão ali da relativização, das verdades. Então, através desse Tao, Lewis ele tenta mostrar como certas coisas são verdades absolutas independente da cultura. Então ele vai pegar, por exemplo, a honra, a verdade, a justiça,
e diversos outros temas como esses, e vai analisar eles então em diferentes culturas, né? Seja, por exemplo, na cultura grega, na egípcia, na chinesa e etc. Mostrando como, independente da cultura, do local, dos costumes, as pessoas chegavam então em uma mesma verdade, né? O que ele então tenta mostrar como a verdade absoluta, né? Tudo aquilo que é justo, né? A bondade, a benevolência, por exemplo, é algo que está além da nossa realidade, né? Algo então vinculado a algo maior, o que chega até a lembrar bastante ali o mundo das ideias, né? De Platão, por exemplo, que segundo ele seria então a realidade perfeita, né? E a nossa realidade seria então um mero reflexo imperfeito, né? Desse mundo das ideias. E aí, com isso, um outro alerta então que o autor aqui faz é exatamente nessa questão de tentar explicar tudo, né, ir a fundo de tudo, relativizar tudo. O autor ele tenta mostrar como certas coisas, certas verdades, como elas são absolutas, você não tem muito para onde ir, né? A verdade, por mais que você cave ali dentro dela, ela não vai deixar de ser o que ela já te apresentou. Então, até sobre isso, eu separei um outro trecho aqui também a respeito do tal, né, como o Lewis comenta. Reduzir o tal a mero produto natural é um passo desse tipo. Até esse ponto, o tipo de explicação reducionista pode redundar em alguma coisa, ainda que a um custo pesado, mas você não pode continuar reduzindo as coisas para sempre, ou haverá de descobrir que terá reduzido até a própria explicação. Você não pode enxergar o que está por trás das coisas para sempre. O propósito todo de perscrutar alguma coisa é de ver a realidade através dela. É bom que a janela seja transparente, porque a estrada ou o jardim que está lá fora é opaco. Mas imagine o que aconteceria se você conseguisse perscrutá-los também. Não há serventia nenhuma em tentar enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Se você perscrutasse tudo, então tudo seria transparente. Mas um mundo totalmente transparente é um mundo invisível. Perscrutar todas as coisas é o mesmo que não enxergar nada. Bom, eu gostei bastante desse livro aqui. Eu só não acho que ele é um bom livro para uma introdução ao autor, já que o estilo da escrita aqui pode ser um tanto massivo, fora o conteúdo que é bastante reflexivo, né? Não é simplesmente uma leitura pela leitura, né? Você tem que ler e refletir ali exatamente no que o autor está querendo dizer para absorver então esse texto aqui da melhor maneira, pelo menos na minha opinião. Agora, as críticas que ele fez, mesmo naquele período, ainda se fazem muito relevantes, né? Eu diria que até mais relevantes hoje em dia do que na época. Bom, fica aqui então a minha resenha para A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Se você já conhecia esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!